Olá, seres vivos! No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade no Iceberg de Minecraft. É importante que você tenha assistido a primeira parte do Iceberg para que essa parte faça sentido. Então, caso ainda não tenha assistido, tem card aparecendo na tela e também link no comentário fixado. Nessa parte estaremos adentrando nos temas mais desconhecidos e sombrios relacionados a Minecraft. A grande maioria dos temas são amplamente desconhecidos até mesmo por jogadores experientes, já outros são teorias e mistérios não resolvidos no jogo até os dias de hoje. Portanto, além de intrigante, essa parte é bem bizarra. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Ruby Dung foi um projeto que precedeu o surgimento de Minecraft. Não se sabe muito acerca desse jogo devido ao seu cancelamento que ocorreu de uma forma precoce, logo no início do desenvolvimento, mas sabe-se que ele foi muito influenciado pelo jogo Dwarf Fortress. Então, mesmo que as mecânicas e gameplay do jogo sejam desconhecidas, é possível que elas fossem semelhantes a desse jogo, ostentando de elementos de sobrevivência e construção em mundo aberto. Sabe-se que o jogo apresentaria uma câmera isométrica em 3D, e sabemos disso a partir de um dos poucos materiais restantes do jogo, que são as vagas screenshots capturadas do projeto. E também a partir delas é possível notar uma vaga semelhança com a geração de mundos de Minecraft, só que aqui elas se diferenciam por ter montanhas e superfícies mais inclinadas. Apesar de ter sido enterrado no esquecimento, muitos recursos de Ruby Dung foram reutilizados posteriormente na criação de Minecraft. Old Root é o nome de um ARG obscuro de Minecraft que surgiu na internet no final de 2014. Mesmo tendo algumas coisas interessantes nele, esse ARG é muito confuso e meio que acabou desaparecendo na internet, porque aparentemente seus enigmas e mistérios não parecem levar a uma história concreta. É como se fosse um mistério que existe, mas não possui uma explicação ou conclusão. Porém, ainda assim é um mistério bem interessante e eu acho que vale a pena dar uma chance para esse ARG. Eu vou deixar um link no fixado de um vídeo BR falando sobre ele que explica a história de tudo isso de uma forma mais resumida. Eu recomendo que veja, caso tenha interesse. Esse é o nome de uma creepypasta que descreve a existência de um ser gigante com uma skin distorcida da Alex. Essa lenda surgiu até que bem recentemente na internet, sendo por volta de 2020. A lenda é descrita por alguns encontros ocasionais de um jogador que acabou avistando a tal criatura, observando ele de longe enquanto jogava em seu mundo. E ao que parece, isso poderia estar ligado com a seed que ele estava jogando, que de alguma forma parece ser assombrada. E a seed em questão seria essa que está aparecendo aí na tela. E você pode até tentar procurar a criatura por conta própria caso seja do seu interesse. Essa é uma teoria explicando que os Wither esqueletos, que encontramos nas fortalezas do Nether, são na verdade os restos mortais de outros humanos como Steve, que vieram a se aventurar no Nether e acabaram morrendo. Essa teoria também se liga com a hipótese da Soul Sand guardar as almas desses antigos aventureiros, fazendo com que eles agora estejam aprisionados no Nether. Isso também explicaria a ideia de que podemos encontrar itens do Overworld nas fortalezas, como armaduras e equipamentos, sugerindo que elas pertenciam a esses aventureiros que eram como Steve. Um elemento que sempre foi muito característico de Minecraft desde seus primórdios são os bizarros sons de caverna. Sinceramente, isso sempre foi uma das coisas que mais me fazia crer que Minecraft era na verdade um jogo de terror.
e não de aventura. Porque esses barulhos sempre apareciam em momentos aleatórios e nunca faziam sentido nenhum, e pra falar a verdade, até hoje não fazem. Existem muitas teorias que tentam explicar a real origem desses estranhos sons de caverna no jogo, como a ideia de que isso seja uma prova de que o nosso personagem talvez esteja em um sonho ou até mesmo desacordado, mas sinceramente teorias de sonho já estão bem saturadas em videogames. Eu com certeza acho que não é esse o caso. Mas eu já cheguei a especular que na verdade esses barulhos venham do Void, e não do mundo superior, e que talvez por isso nós nunca conseguimos ir de fato até onde vem o som. Enfim, isso é apenas o que eu consigo pensar sobre esses barulhos. Porém, existem muitas teorias na internet para tentar explicar a origem desses barulhos. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que sempre foi responsável por dar uma atmosfera mais bizarra e assustadora para o jogo, apesar de aparentemente não ter essa proposta. Não Olhe para a Lua é o nome de um tipo de ARG que surgiu no Reddit a partir de uma menção em um iceberg publicado em uma comunidade dedicada. O último item da lista mencionava a frase Don't Look at the Moon, ou Não Olhe para a Lua. Isso deixou os usuários confusos, pois não havia nada relacionado a esse tópico na internet. Então o próprio usuário que publicou o iceberg veio explicar isso, e ele disse o seguinte: não é exatamente sobre não olhar para a Lua. Há um rumor de que há um código no Minecraft que verifica se você está ou não olhando para a Lua. Experimentos foram feitos para testá-lo, alguns tendo efeitos desastrosos. Entidades das sombras, sendo incendiado, corrupção mundial. Eu adicionei no último iceberg, mas foi só recentemente que decidi testá-los por mim mesmo. Nenhuma entidade das sombras, mas os resultados são um pouco interessantes. Depois disso foi colocado um link na postagem que levava a uma playlist de vídeos de alguém testando esse experimento para comprovar se de fato o jogo fazia essa verificação de que o jogador estava olhando para a Lua. Nos primeiros vídeos nada de anormal acontece, porém no terceiro vídeo da playlist, o jogador passou o dia inteiro do jogo olhando para a Lua, quando sem nenhuma explicação, o computador dele crashou e o mundo foi automaticamente deletado. Ele tinha salvo um backup desse mundo antes de crashar, mas por conta de sua vida pessoal, ele não tinha aberto o jogo por algum tempo depois disso. Porém, no dia que ele resolveu abrir, ele descobriu que o backup havia sido completamente corrompido, e inexplicavelmente, todos os blocos do mundo foram substituídos por blocos do The End. E após isso, o jogador disse que não pretendia continuar com os experimentos no jogo. Esse é um ARG bem interessante e vale muito a pena dar uma aprofundada nele. Efeito Mandela é um fenômeno que descreve uma lembrança coletiva acerca de um fato que na verdade nunca existiu, sendo basicamente um tipo de memória falsa que, por algum motivo, acabou se tornando um senso comum entre muitas pessoas. Para exemplificar melhor, um tipo de efeito Mandela muito comum entre as pessoas é que muitos se lembram que sempre teve um detalhe preto no fim da cauda do Pikachu em Pokémon, quando na verdade esse detalhe nunca existiu. Da mesma forma que também muitos se lembram de que o personagem de Monopoly sempre usou um monóculo, quando na verdade ele nunca usou. E curiosamente, em Minecraft existem alguns casos de efeito Mandela que são bem estranhos. Por exemplo, existe uma memória falsa entre os jogadores de que em algumas versões antigas do jogo, quando a Jukebox parava de tocar alguma música, ela dropava o disco que estava sendo tocado no chão. Essa é uma lembrança que eu tinha muito vívida na minha mente, aliás, e eu tinha quase certeza de que isso realmente acontecia. E pelo menos para mim foi bem estranho saber que isso nunca existiu no jogo. Outro efeito Mandela bizarro é referente à cana-de-açúcar, que muitos diziam se lembrar de que elas cresciam muito mais rápido quando colocadas em cima de blocos de areia do que blocos de terra. Esse foi outro mito que eu também acreditava piamente, e muito por conta disso que eu sempre coloquei cana-de-açúcar em cima de areia. Só que basicamente o efeito é o mesmo, sendo colocado em cima de areia ou de terra. É possível que esse mito tenha se desenvolvido porque quase sempre encontramos a cana-de-açúcar no mundo plantados em areia, então pode ser que seja por conta disso que se originou essa associação. Mas é de fato uma coisa bem bizarra saber que coisas como essa nunca existiram no jogo, e foram apenas uma lembrança falsa. Imaginar a quantidade de mundos que já foram criados durante toda a história de Minecraft é uma ideia até absurda de se conceber. Você mesmo já deve ter criado vários mundos dos quais já nem se lembra mais. Então, pensando nisso, existem milhões de mundos nesse jogo hoje em dia que já há muito não são visitados por ninguém e foram jogados no esquecimento. É até uma ideia um pouco triste de saber que esses mesmos mundos talvez foram os mais importantes em algum momento e geraram momentos incríveis, seja jogando sozinho ou com amigos. Mas hoje em dia eles foram esquecidos e se tornaram apenas mundos vazios, sem vida e sem propósito. Houve uma ideia do Notch em adicionar engrenagens no jogo. Elas provavelmente foram idealizadas como tipo de precursor da Redstone e serviria como uma fonte de energia no jogo que funcionaria em mecanismos de múltiplas engrenagens.
E essa ideia de que ele foi um precursor da Redstone também é sustentada pelo fato de que quando ele teve no jogo, o valor de ID desse item era 55, que por acaso é o mesmo valor que foi atribuído posteriormente à Redstone. Essa ideia foi rapidamente descartada e as engrenagens foram removidas ainda na alpha do game. O conceito que Minecraft oferece parece ser um tanto assustador algumas vezes. A ideia de ser jogado em um mundo imenso, porém completamente vazio, traz um sentimento estranho, como de abandono e solidão extrema. É até que bem assustador o fato do player ser o único humano que realmente existe ali, e é muito por conta disso que os mundos em Minecraft muitas vezes passam uma ideia como se não fossem nada mais do que espaços liminares gigantes. E essa ideia dos espaços liminares encaixa muito bem com a proposta de Minecraft, pois tal como podemos sentir em ambientes que denotam esse tipo de sentimento, devido à imensidão dos mundos de Minecraft, às vezes parece um tanto improvável de que você seja o único habitando ele, como se em algum lugar alguém ou alguma coisa estivesse se escondendo, como se algo tivesse errado. Eu, aliás, tenho a teoria de que é muito por conta desse sentimento que a lenda do Herobrine se sustenta e consegue fazer sentido. Inclusive, eu já cheguei a falar sobre esse tema mais a fundo em um vídeo sobre espaços liminares, caso tenha curiosidade nesse tema. Os MD3 Models foram uma estranha edição da versão em dev de Minecraft. Eles consistiam em 4 mobs humanos criados por Hayden Scott Battle, também conhecido como Doc, que era um dos artistas que já trabalhou na Mojang. Esses mobs foram adicionados como um teste no jogo. Eles não tinham animação, mas a coisa mais notável deles era o design, que era bem contrastante com o padrão do universo de Minecraft, e possivelmente que muito por conta disso que eles foram descartados. Sabe-se que além destes também houveram outros modelos igualmente estranhos testados nessa versão, porém igualmente aos outros eles também não foram pra frente. Não se sabe qual seria a exata função desses mobs no jogo, se é que eles tinham uma, mas provavelmente isso foi feito apenas com o intuito de produzir um teste de renderização. Os gatos são mobs domesticáveis que sempre apresentam um comportamento pacífico para o player, mas apesar disso, esse não parece ser o caso com outros mobs do jogo. Muitos já sabem que o Creeper, por exemplo, é muito lembrado por ser um mob que sempre foge da companhia de gatos, mesmo que quando perto deles ainda pareçam ser inofensivos. Só que algumas coisas no jogo parecem indicar que gatos podem ter comportamentos diferentes quando não estão no nosso campo de visão. Um exemplo disso é que quando estamos dormindo existe uma chance de que seu gato traga uma membrana de um Phantom para você ao acordar. Isso que aliás desbloqueia uma conquista um tanto sugestiva chamada Por Onde Você Esteve. Isso leva a teorias do que os gatos realmente fazem quando não estamos vendo. Mas ainda é estranho pelo menos pro caso do Creeper ter medo de gatos, porque o gato sempre vai trazer até você quando acordar um item relacionado a um mob que provavelmente ele matou. Mas pólvora, que é um item dropado por Creepers, não está nessa lista. Então qual seria o real motivo de Creepers terem medo de gato? É possível que isso tenha alguma coisa a ver com o misticismo que envolve os gatos. Como sabemos, eles sempre foram animais alvos de lendas e teorias no decorrer da história. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Inclusive existem referências disso no jogo, quando por exemplo 50% dos gatos que spawnam em lua cheia são gatos pretos, que aliás é uma coisa bem curiosa. Além disso, nas Woodland Mansions podemos ver figuras de gatos sendo adoradas. Então possivelmente os gatos tenham de fato algum poder místico obscuro no mundo de Minecraft. Não tem muito a ver com o que eu falei, mas isso me lembra uma história que eu li num livro chamado Gatos de Utah. E pra você que é amante de terror e dos contos de H.P. Lovecraft, vale a pena dar uma lida porque é bem interessante. E eu recomendo muito que você dê uma chance pra esse livro. Eu vou deixar um link no fixado de um box que eu mesmo comprei, aliás, um tempo atrás, que já tem a história desse conto e também de uma coletânea de outros contos do autor. Então fica aí de recomendação. Apesar de não termos uma confirmação disso, pelo menos não até agora, existem muitos elementos dentro do jogo que reforçam a ideia de que civilizações há muito perdidas existiram nos mundos de Minecraft. Um bom exemplo disso são as próprias pirâmides que encontramos no deserto, além das próprias strongholds, entre outras coisas. É claro que elas foram construções feitas por alguém, mas agora saber quem foram, bem, isso é uma coisa que já não temos como saber. Como sabemos, o Herobrine não é uma entidade canônica no universo do jogo, ou seja, ele não está realmente nos mundos de Minecraft. Porém, devido ao fato do Herobrine ter se tornado um tipo de ícone na comunidade do jogo, a Mojang decidiu abraçar essa ideia e fazer algumas referências acerca da entidade, por exemplo, em artes oficiais. Mas existe um tipo de brincadeira recorrente que a Mojang sempre faz nas notas de atualização do jogo, que é que em cada nova versão é dito que o Herobrine foi removido. Só que estranhamente, quando foi lançada a changelog da versão 1.16,
não existia essa informação, então muitos passaram a teorizar que talvez o Herobrine esteja escondido nessa versão ou algo do tipo. É bem provável que isso tenha sido apenas um erro e eles simplesmente esqueceram de colocar essa informação. Mas é estranho pensar desse jeito sabendo que é uma coisa que eles faziam durante tanto tempo. Parece um erro um tanto improvável. Mas também pode ter sido uma coisa intencional e eles fizeram isso só para deixar a comunidade intrigada, gerando um mistério ou algo assim. Ruby Lands é o nome de um dos primeiros projetos pensados por Notch antes mesmo do projeto RubyDung que antecedeu o próprio Minecraft. Esse projeto é extremamente obscuro e quase nada se sabe acerca dele, além de que ele estava sendo desenvolvido no início de 2008. Existe um post feito pelo próprio Notch no dia 8 de fevereiro desse ano em que ele faz o anúncio desse seu projeto. E nesse mesmo post, ele já diz que esse projeto estava no estágio extremamente alpha. E a partir de alguns comentários podemos ter alguma noção acerca dele. Parece que você jogaria com um herói que teria que liderar um grupo em um mundo de fantasia, e enviaria esse grupo em missões para subir de nível e aumentar ainda mais o grupo, coletando e vendendo saques. Uma descrição ainda um tanto vaga, mas ao que dá a entender seria um jogo estilo RPG mesclado com estratégia e gerenciamento. Mas como eu disse, esse projeto é muito obscuro e não resta quase nada sobre ele na internet. Houve um mob muito interessante que era planejado para ser lançado na versão 1.0 do jogo, e esse seria o Dragão Vermelho. A coisa mais incrível desse mob é que, além de ser um dragão que podia ser encontrado no Overworld, ele poderia ser domesticado, então sim, você poderia voar nele. E ele seria encontrado em ambientes de cavernas ou buracos pelo mapa, só que essa ideia foi descartada pelo Notch pouco tempo depois. Os sons de caverna são uma coisa bem bizarra, só que fica ainda mais quando olhamos para o espectrograma do som Cave 14, que é um dos sons de caverna que ouvimos no jogo. Quando revelado, podemos ver esse rosto de um Creeper. Isso foi obviamente uma coisa intencional, mas curiosamente isso meio que dá um sentido para esse som, como se fosse um tipo de easter egg, ao contrário do restante dos sons de caverna que permanecem no jogo apenas como um mistério sem sentido. No bioma da Warped Forest do Nether, existem alguns sons estranhos de gritos que podemos escutar como um pedido de ajuda. Isso fica ainda mais estranho quando vemos que esses áudios estão localizados na pasta do jogo nomeados como help1.ogg e help2.ogg. Não parece haver uma explicação sobre a origem desses barulhos, mas é claro que existem muitas teorias. Todavia, levando em conta que o Nether é um tipo de representação do inferno, não é de se estranhar um elemento como esse presente lá, por mais bizarro e perturbador que seja. A Woodland Mansion é uma das estruturas mais raras geradas no mundo do jogo. Ela sempre foi uma construção bizarra por conta de seus cômodos internos. Nela podemos encontrar vários tipos de salas para atividades complexas que parecem sugerir que possa existir algum culto misterioso residindo lá. Como por exemplo uma sala de obsidiana com um diamante dentro, estátuas de animais e até mesmo um portal duende falso. Só que a sala mais estranha é uma sala de lã. Lá encontramos um amontoado de lãs bagunçadas, aparentemente sem um propósito, só que estranhamente as lãs correspondem às cores da roupa do Steve. Então qual seria o real objetivo deles com isso? Tendo em vista que eles têm noção acerca de coisas que supostamente não deveriam, como a própria noção de como seria um portal do The End. Talvez eles saibam mais do que imaginávamos. Minecraft é um jogo de longa data, então durante todos esses anos surgiram os mais diversos servidores dedicados ao jogo, que abrigaram grandes números de jogadores. Porém hoje em dia a grande maioria deles estão vazios e abandonados. E parando para pensar nisso, é uma ideia um tanto assustadora de que existem milhares de servidores diferentes que já não recebem jogadores há anos, e que caíram completamente no esquecimento. Isso é uma coisa que já vale até para alguns servidores mais recentes. Então falando dos beta servers que surgiram logo nos primórdios do multiplayer em Minecraft, muitos deles já foram até fechados e já nem existem mais. Mas imaginar que talvez alguns deles ainda estejam funcionando, porém sem nenhum jogador, é uma ideia um tanto estranha. Principalmente olhando para o fato de que esses servidores já estão deslocados do tempo, presos em um momento muito antigo do jogo, sendo que agora, se é que existem, eles não são nada mais do que espaços liminares gigantes e vazios que permanecerão assim para sempre.
Esse é o nome de um projeto obscuro do Notch que seria uma sequência de um outro projeto dele chamado Left 4K Dead 2, que foi produzido para uma competição de programadores Java, onde os desenvolvedores tinham que produzir um jogo com tamanho máximo de 4 kibibytes, que é um tamanho extremamente pequeno até para uma imagem, então imagina para um jogo. Para que você tenha uma ideia, isso equivale a 1024 bytes, que por acaso é uma unidade ainda menor do que o kbyte. Então sim, é muito pequeno mesmo. Não existe muita informação sobre esse jogo além da única gameplay existente dele, e também que os personagens de Zombie Town foram reaproveitados para dar origem aos humanos de Minecraft, que mais tarde se tornaria a skin padrão do Steve. Isso parece ser um pouco estranho, mas até que faz sentido. As abóboras do jogo, além de servirem para crafting, também podem ser usadas para dar vida a outras entidades como o Golem ou o Boneco de Neve. E seria impossível, teoricamente, dar vida a objetos inanimados, a menos que um desses objetos tivesse uma alma vivente. Inclusive, em versões antigas do Minecraft, as abóboras que encontrávamos no mundo eram naturalmente geradas com rosto, então talvez exista algo por trás disso. Antigamente, nas versões beta e alpha de Minecraft, quando o jogador tomava dano, o Steve fazia um barulho diferente do que temos hoje. Esse som é muito emblemático das versões antigas e você provavelmente se lembra. Acontece que existe uma teoria de que, na verdade, esse som seria real, de uma pessoa realmente sentindo dor ou sendo torturada. Pode parecer bizarro essa ideia quando vemos que não faz sentido ser criado um som desse jeito para se colocar em um jogo como Minecraft, mas acontece que esse som na verdade não foi criado pelo Notch ou pela Mojang, mas sim retirado de um site de áudios gratuitos sem copyright. E sabendo que basicamente qualquer pessoa pode publicar qualquer áudio e de qualquer fonte nesse site, não dá para desconsiderar a hipótese de ter alguma coisa errada com esse som. Isso fica ainda mais estranho quando sabemos que esse áudio foi posteriormente removido do jogo. Teria sido isso em razão do áudio ter alguma coisa obscura por trás dele, ou simplesmente uma mudança de estética? Bem, quem sabe, né? Aparentemente, no Halloween de 2010, foram inseridos alguns sons muito estranhos dentro do jogo, e um deles se chamava Ashes2Ashes.ogg. E esse áudio era bem bizarro, e dava para escutar alguém chorando de fundo. Além de ser um tanto perturbador, esse áudio fica ainda mais estranho quando jogado no espectrograma, que revela um rosto estranho de alguma coisa que não se parece ligar com algum mob ou personagem do jogo. Isso é bem bizarro. SCP-4335 é o nome de uma entidade que foi descoberta no dia 5 de julho de 2010, aproximadamente uma semana após o lançamento da alpha de Minecraft. Ele é um ser com uma skin completamente escura, e existe uma névoa de fumaça que fica rondando o corpo dele, enquanto ocasionalmente alguns tentáculos se espelham de seu corpo. Foi descrito que o comportamento dessa entidade consistia em saltar entre servidores, e o contato visual com ele poderia ocasionar na pessoa tendo alterações psicológicas, provocando alterações auditivas e visuais. Hoje em dia, essa entidade está contida em um servidor da Fundação em uma localização chamada Sítio M1, e até então essa é a única imagem disponível publicamente sobre o SCP. Vale muito a pena ler um pouco sobre essa entidade e eu vou deixar o link no fixado caso queira saber mais. Esse é o nome de um suposto mob que aparentemente foi removido ainda nas versões alpha do game. Não se sabe quase nada sobre ele e nem mesmo se ele realmente existiu. BMP é um tipo de extensão de arquivo rasterizado projetado para exibir imagens e armazenar fotos. É um formato bitmap que é muito pouco utilizado. Então por que um mob seria projetado se baseando em um formato como esse? Isso é uma coisa realmente bem bizarra. Mas ainda mais bizarro a ideia de que, se ele realmente existiu, então por que ele foi tão ofuscado no desenvolvimento de Minecraft? As minas abandonadas parecem existir como um meio de coletar minérios. Isso poderia ser verdade, se não fosse pelo fato de que lá conseguimos encontrar minérios em abundância, mais do que em qualquer outro lugar inclusive. Em teoria, se quem construiu as minas estava procurando por minérios,
era suposto que já não houvesse mais nada lá, o que é justamente o contrário do que vemos. Então isso nos leva a pensar que talvez as minas possam ter sido criadas com um propósito diferente de apenas minerar. Talvez como um refúgio para fugir de algo da superfície, talvez como um esconderijo, ou até mesmo com um propósito mais complexo. Existem teorias com relação a isso apontando que as minas teriam relação com a lore do jogo, que talvez aponte que jogamos em um tipo de mundo pós-apocalíptico. Mas por enquanto isso é só teoria. Todas as músicas mais emblemáticas e icônicas de Minecraft foram produzidas por uma só pessoa, o C418. Mas antes de sua participação no desenvolvimento do jogo, o Notch tentou se aventurar produzindo uma música tema sozinho para Minecraft que tocaria de fundo do jogo. Essa música seria chamada Calm4.ogg, e o conteúdo dela é esse. Fica bem clara a discrepância dessa faixa com relação às outras que foram posteriormente adicionadas no jogo. E também é nítido que a música é muito contrastante com o conceito de Minecraft. Eu pelo menos não consigo imaginar como seria estranho ter uma música assim tocando de fundo o tempo todo enquanto eu jogava. Não que ela seja ruim, porque ela é até boa, mas não parece se encaixar muito bem no jogo pra mim. Pode parecer que não, mas Minecraft dispõe de mais de 3.000 versões diferentes no decorrer de sua história. E a parte mais intrigante disso é que a grande maioria delas estão perdidas para sempre, e são apenas Lost Medias. Isso se deve porque o jogo passou por vários estágios de desenvolvimento em que cada estágio forneceu versões que serviam como uma forma de corrigir erros ou fazer testes. Grande parte delas foram perdidas por ostentarem de tecnologias que ficaram ultrapassadas, ou talvez porque simplesmente não foram arquivadas. E devido à grande quantidade de versões perdidas, muitas delas nós nem mesmo temos como saber se existiram mesmo ou não. E é muito por conta disso que existem comunidades na internet dedicadas exclusivamente a recuperar essas versões perdidas e guardá-las como patrimônio do jogo. Muitas vezes essas comunidades buscam essas versões perdidas se baseando em postagens feitas pelo próprio Notch referente à versão procurada, ou também por numeração. Quando, por exemplo, uma versão específica pode ter existido entre uma e outra porque os números de uma versão não costumavam ser pulados. É realmente um trabalho que exige muito empenho, e de qualquer forma é assustador saber que a maioria dessas versões que existiram do jogo estarão perdidas para sempre. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Sim, o iceberg ainda não acabou e eu pretendo dar continuidade na última parte dele nos próximos vídeos. Como ele ficou muito maior do que o normal, eu achei que seria melhor dividir ele em 2 camadas por vídeo. Então no próximo vídeo nós estaremos adentrando no fundo do iceberg, comentando sobre os temas mais sombrios e obscuros relacionados ao jogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.